Pesquisando e fazendo alguns vídeos sobre a gripe espanhola de 1918, eu vi vários textos e vários jornais e revistas dizendo que de repente morria tanta gente que não tinha mais quem levasse para o cemitério e nem tinha mais caixão para colocar tanta gente. Isso aconteceu por causa de vários motivos, mas um deles foi porque durante ali esse grande surto de gripe espanhola de 1918, os coveiros entraram em greve. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para que através de jornais e de revistas da época eu te mostre como foi essa greve dos coveiros, por que ela aconteceu e o que isso daqui mudou naquele momento. E bem, meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Quando eu faço os vídeos para vocês aqui no canal, eu normalmente vou atrás de algum artigo ou algum livro que já tenha feito a pesquisa e contado essa história. Mas o problema da greve dos coveiros ali de 1918 é que não tem nenhum artigo nem nenhum livro contando essa história, pelo menos que eu tenha encontrado. Então eu fiz o seguinte, eu mesmo fui atrás dos jornais, fiz essa pesquisa e tô trazendo aqui para vocês essa história. E eu quero propor aqui nesse vídeo um exercício, ou ainda uma brincadeira, se vocês preferirem. Como eu vou falar da greve dos coveiros através dos jornais, eu quero propor a seguinte brincadeira. Imagine que você é um cidadão vivendo no Rio de Janeiro no ano de 1918. Durante o surto de gripe espanhola, um vírus novo que apareceu, ninguém sabe direito o que é, ninguém sabe se tem uma cura, ninguém sabe se tem ou vai ter uma vacina, tem muita gente morrendo e pegando esse vírus e tá todo mundo morrendo de medo. E em meio a tudo isso, você, um cidadão lá de 1918, que não tem celular, não tem WhatsApp, não tem Facebook, como que você se informa? Você vai até a banca de jornal e você compra o seu jornal. E no dia 13 de outubro de 1918, você compra o jornal A Razão. E nesse jornal você vê a seguinte manchete perdida numa página: os coveiros entraram em greve. E em meio a isso, talvez você não saiba o porquê dos coveiros terem entrado em greve e talvez você nem saiba como é que funciona o trabalho dos coveiros. Isso é normal. A gente está em 2020 e muita gente não sabe direito como funciona o dia a dia, não é, a rotina de um coveiro no cemitério, quem dirá lá em 1918. Então, esse jornal, o jornal A Razão que você está lendo, ele conta um pouco como é a vida dos coveiros e diz que muitos coveiros moram juntos num mesmo barracão ali no cemitério e tem outros ainda que nem tem espaço nesse barracão, ou seja, acabam nem tendo onde morar. E o que acontece é, os corpos chegam o dia inteiro, às vezes durante a noite, e no horário que chega, você tem que ir lá e enterrar. Ou seja, o trabalho do coveiro nessa época é praticamente ali um trabalho de plantão. Mas aí talvez você se pergunte, mas e os coveiros ganhavam bem? Os coveiros nunca entraram naquela série de profissões que a gente pensa, né, de pessoas que ganham muito bem, que as criancinhas ouvem dos pais, eu quero que meu filho seja coveiro para ele ganhar muito dinheiro. Isso não acontece. Mas aqui no jornal que a gente está lendo, ele está dizendo que os coveiros até de certa forma ganhariam bem. Mas qual que é o problema? Embora eles recebam por enterro, eles recebem também para fazer a manutenção dos túmulos. E quem paga para eles fazerem a manutenção dos túmulos são as famílias. Ou seja, com o salário, com a manutenção dos túmulos, daria para tirar uma graninha bacana. Qual que é o problema? Muitas vezes eles ficam anos fazendo a manutenção dos túmulos e as famílias não pagam eles, acabam dando um calote. Além de eles não ganharem assim tão bem, eles deixam de ganhar muito dinheiro que eles deveriam ganhar. Um detalhe importante, vale lembrar nesse momento que quem contrata os coveiros, quem faz a administração dos trabalhos deles e dos cemitérios é a Santa Casa de Misericórdia. E talvez você se pergunte, mas o que é a Santa Casa de Misericórdia, como ela funciona? Bem, ela é uma instituição de caridade fundada lá em Portugal, bem antes do descobrimento do Brasil, que foi trazida aqui para a nossa terra já no século XVI. A Santa Casa de Misericórdia, da qual eu vou falar muito aqui nesse vídeo, então ela acaba fazendo ali um trabalho de caridade, um trabalho filantrópico, no qual ela recebe doações para realizar esses trabalhos. Dentre esses, gerir o trabalho dos coveiros para que eles deixem o cemitério funcionando bem. Só que a Santa Casa de Misericórdia estava fazendo uma outra coisa que não deixava os coveiros muito contentes, que era o seguinte: como eles trabalhavam para a Santa Casa de Misericórdia, por vezes alguns funcionários dela pediam que eles fizessem compras, que eles lavassem ou pintassem algumas casas, ou simplesmente cortassem lenha. Qual que era o problema? Eles estavam fazendo uma atividade extra e não estavam ganhando a mais por isso, ou seja, ficavam cada vez mais descontentes.
E é sempre bom lembrar, quem está dizendo tudo isso sobre os coveiros fazerem mais atividades e não receberem, ou ainda de eles levarem calotes, né, das famílias que tem pessoas enterradas ali nos túmulos que eles têm que limpar, é um dos coveiros em greve que envia uma carta aqui para o jornal A Razão, um coveiro chamado Eliezer Oliveira Macedo. E se você, um cidadão do Rio de Janeiro, lá de 1918, fosse na banca de jornal no dia seguinte, no dia 14 de outubro, comprasse novamente o jornal A Razão, você leria um pouco mais aqui sobre a greve dos coveiros. E nessa matéria do dia seguinte, você vai ler que o senador Miguel de Carvalho expulsou Alfredo Martins, que era cozinheiro do cemitério, do lugar. Por que um senador vai expulsar, né, o cozinheiro do cemitério? Simples. Ele tentou obrigar o cozinheiro a abrir covas e fazer o trabalho dos coveiros que estavam em greve naquele momento. Como o cozinheiro não quis fazer esse trabalho, ele acabou sendo expulso. Vale lembrar, inclusive, que Miguel de Carvalho é um senador bastante importante aqui desse período, mas em relação a esse ocorrido que eu tô falando para vocês, ele era um dos administradores da Santa Casa de Misericórdia. Ou seja, sempre que eu falar para você sobre o senador Miguel de Carvalho, ele é a pessoa que deveria resolver esse problema que estava acontecendo. Para você ter uma imagem mental do senador enquanto eu conto para você essa história, essa daqui é uma charge que aparece na revista O Malho, de número 688, em que ele é representado aqui. Como era um político bastante importante, ele estava constantemente na mídia e aparecia em várias charges, várias notícias. Inclusive, depois de colocar o cozinheiro para tentar, resolver o problema, ele tentou colocar o corpo de bombeiros para enterrar os corpos, os quais, é claro, acabaram se recusando a fazer esse trabalho. E no jornal Correio da Manhã, do dia 20 de outubro, já se começa a falar sobre esse problema da greve dos coveiros. Pelo seguinte, a gripe espanhola estava no seu auge. Junto com a greve dos coveiros, os corpos começavam a se acumular em todos os lugares, ninguém enterrava eles, o resultado? Corpos apodrecendo e dando aquele cheiro horrível à cidade e aos cemitérios. Para resolver esse problema, o governo começou a pegar os presos das casas de detenção e levar esses presidiários para que eles enterrassem os corpos e dessem um jeito nesse problema que estava ficando cada vez maior, aquele cheiro pútrido e fétido estava destruindo a cidade. Se a gente está imaginando aqui que você é um cidadão do Rio de Janeiro dessa época que está se informando pelos jornais, imagine que o tempo todo, enquanto você está indo para a banca de jornal comprar ali, não é a sua leitura, você está passando por corpos jogados pelas ruas e um cheiro que dá vontade de vomitar o tempo inteiro. Não é uma imagem muito legal de se ter na imaginação, imagina viver isso. O governo chegou a falar ali com o senador Miguel de Carvalho que ele intercederia nessa relação e pagaria o salário maior que os coveiros estavam pedindo para dar um fim na greve. Eu te pergunto, o senador Miguel de Carvalho aceitou? Não aceitou. O motivo é o seguinte, ele tinha medo que caso os coveiros recebessem um salário maior do governo para dar um fim na greve e enterrar as pessoas, quando a situação passasse, os coveiros exigiriam que a Santa Casa de Misericórdia pagasse esse salário a mais. Então o senador Miguel de Carvalho falou, não, melhor o governo não se meter nisso daqui, deixa que eu resolva essa situação. E é claro, o problema continuou. E quem acaba recebendo muitas críticas aqui nesse momento, aqui no jornal Correio da Manhã que eu estou mostrando para você, é o senador Miguel de Carvalho e também a Santa Casa de Misericórdia. Afinal, é uma casa, como o próprio nome já diz, de misericórdia, mas também de caridade. Ela está preocupada, então, não com a caridade, não em fazer o bem para a sociedade, mas está preocupada com o lucro. Isso vai deixando o pessoal cada vez mais descontente. Afinal, não é assim que uma casa de caridade deveria funcionar. E se no dia 22 de outubro você lê o jornal A Rua, ele vai te lembrar que a cidade está vivendo um clima macabro. E de quem é a culpa de tudo isso? Da Santa Casa de Misericórdia e, é claro, do senador Miguel de Carvalho, que é quem tem poder para resolver isso, mas não quer se comprometer, não quer gastar o dinheiro da Santa Casa. O senador Miguel de Carvalho, então, é acusado de ser sovina, de ser pão duro, de ser mão fechada, porque a Santa Casa de Misericórdia era uma instituição com bastante dinheiro e ele prefere não gastar esse dinheiro, mesmo que não gastando esse dinheiro, ele transforme a cidade do Rio de Janeiro num cenário macabro, com corpos empilhados e apodrecendo pelos cantos. E como a tragédia nunca diminui, ela só aumenta, tem também o problema dos carpinteiros. Os carpinteiros, eles não querem continuar trabalhando sem receber um aumento. Pelo seguinte, o trabalho aumenta cada vez mais e o salário não aumenta. Isso faz com que eles fiquem descontentes. Fora que você pode imaginar comigo, se durante a gripe espanhola morreu muita gente, também morreu muito coveiro e também morreu muito carpinteiro. As poucas pessoas que sobraram e que tinham que fazer os caixões e enterrar as pessoas precisavam de um salário maior, afinal, estavam trabalhando muito mais. Só que quem deveria pagar esse salário não queria.
E os jornais começam, então, a criticar o monopólio sobre a administração do cemitério e também dos coveiros que a Santa Casa de Misericórdia tem, dizendo basicamente que esse monopólio não ajuda a cidade, esse monopólio não ajuda ninguém, exceto uma pessoa, o nosso já querido senador Miguel de Carvalho, que é a única pessoa que está ganhando com isso. Afinal, a Santa Casa ganha muito dinheiro, ele ganha muito dinheiro e a cidade fica cada vez pior, com o número gigantesco de mortos apodrecendo pelos cantos. Mas você talvez esteja se perguntando, você não falou que eles colocaram os presidiários para enterrarem os corpos? Isso não resolveu o problema? Não resolveu pelo seguinte: primeiro, muitos presidiários fugiam porque era muito trabalho, eles tinham medo do trabalho, eles tinham medo de pegar doença, então os presidiários fugiam, ou seja, mais um problema para a cidade do Rio de Janeiro, mais uma coisa para você, um cidadão do Rio de Janeiro de 1918, ficar com medo. Ah, importante dizer, quem está dizendo isso, é claro, não sou eu, é uma nota do jornal Correio da Manhã de 22 de outubro de 1918, que você, um cidadão de 1918, leu e que está em algum lugar aqui da tela para você ver. E aí chega o dia 31 de outubro de 1918, o Dia das Bruxas. Mas você, um cidadão de 1918, não sabia disso. Ninguém sabia que era Dia das Bruxas nessa época. Para você, 31 de outubro era só mais um dia normal. Com exceção, é claro, de que logo seria finados e seria ali um feriadão para você aproveitar. Embora, é claro, de finados desse ano não tenha sido a coisa mais animadora do mundo. Afinal, muita gente para ser enterrada e pouca gente para enterrar. Imagine como era fazer uma visita ao cemitério nessa época. Não muito agradável. E se nesse dia 31 de outubro você abrisse o jornal à noite, ele fala novamente do problema da greve dos coveiros e como os corpos em meio à epidemia só aumentam. Ou seja, desde o meio de outubro que eu estou falando aqui para você, os corpos aumentam cada vez mais, a tragédia fica cada vez pior e o cheiro fica cada vez pior. Embora talvez você já tenha se acostumado com o cheiro de podridão o tempo inteiro, se você estivesse vivendo nessa época. Que bom que você não está. Inclusive, novamente, o jornal culpa a Santa Casa de Misericórdia, dizendo que os coveiros só pediram um aumento bem pequeno que eles não quiseram pagar. E por que eles não quiseram pagar? O provedor da Santa Casa de Misericórdia vai dizer que eles não pagaram e que eles realmente tinham um dinheiro sobrando, mas esse dinheiro só existia porque tinham vagas que não foram preenchidas, esse dinheiro era do salário dos funcionários que ainda não foram contratados, e quando eles fossem, não teria mais dinheiro. Ou seja, por isso não poderia gastar esse dinheiro com os coveiros no momento, afinal, quando os novos funcionários chegassem, eles ficariam sem dinheiro. Só que aí o jornal à noite faz aquela pergunta que tá todo mundo se fazendo. Por que uma instituição de caridade precisa guardar tanto dinheiro? Com o que eles vão gastar isso, afinal? Esse dinheiro é usado para quê? Para fazer caridade, e isso eles não estão querendo fazer. E a greve chegou ao fim? Chegou. Não encontrei nos jornais dessa época, mas eu também não fiz uma pesquisa tão a fundo depois disso, se realmente eles foram atendidos e se pagaram todo o salário que eles queriam. Mas a greve chegou ao fim e a situação aos poucos vai se normalizando. E você, um cidadão do Rio de Janeiro do ano de 1918, viu a gripe espanhola enfraquecendo, viu muitas pessoas morrendo, sim, mas outras se curando, viu a greve dos coveiros chegando ao fim e viu ainda, veja só, a Primeira Guerra Mundial também chegando ao fim. E você só conseguia pensar em uma coisa: bem, tá tudo melhorando, né? Afinal, não dá para acontecer nada mais de tão ruim depois disso tudo. E bem, como aqui é o Brasil, a gente não passaria por um cenário tão desolador e horrível sem fazer no mínimo meia dúzia de piadas sobre tudo isso, e aparecem várias charges como essa daqui, mostrando, né, e fazendo piada sobre a greve dos coveiros, com um monte de trocadilhos sobre enterrar várias coisas. E bem, esse daqui foi o nosso vídeo sobre a greve dos coveiros, eu espero que você tenha gostado. É um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, em que eu uso os jornais para reconstruir alguma coisa ali daquele período. Eu gosto que você se imagine como é se informar pelos jornais e descobrindo como as coisas estão acontecendo. É claro, se você fosse um cidadão ali de 1918, você se informaria de vários outros jeitos. Conversaria com seus colegas, saberia uma série de fofocas, com certeza alguém teria um amigo coveiro que está dizendo o que está acontecendo, mas, felizmente, nós não somos cidadãos ali, não é, de 1918, não estamos passando por uma epidemia macabra como a gripe espanhola, então acaba sobrando pra gente só alguns jornais que sobreviveram pra gente se informar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você ainda não é inscrito, por favor, e comente aqui. E de resto, nós nos vemos no nosso próximo vídeo na semana que vem. Um abraço!